Olá, eu sou Richardson Alexander e venho de novo aqui mostrar mais uma contradição da escatologia preterista. Infelizmente, existe aí na internet um grupo que estão se dizendo em graça. Falam até das palavras da graça, abençoados, somos mais do que vencedores, estamos reinando em vida, isso é graça, mas só que misturam. Trazem uma escatologia criada por um padre ou por um líder católico, chamado Luís de Alcazar, lá em 1500 e pouco, no século passado. Do sistema religioso trouxe uma escatologia, uma doutrina. E os da graça trouxeram essa escatologia criada, repito, por alguém do sistema religioso e misturam com a graça. Aí já entra naquele campo que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 1, nos versos 6 a 9, que se vier alguém pregar evangelho diferente que Paulo pregou, ele fala, eu, Paulo, prego, se alguém ensina outra doutrina, pode ser um anjo vindo do céu, seja anátema. Ele até repete, ele é enfático ali em repetir, porque é algo muito sério. Não pode se dizer que está em graça e misturar com outras doutrinas, misturar com lei ou misturar com doutrinas várias estranhas. Como é que eu vou combater o sistema religioso se eu trago algo do próprio sistema religioso? Isso é uma incoerência, isso é o que tem aí feito os abençoados, vamos dizer assim, vamos considerar como abençoados, e são abençoados, só que estão com a mente turbada, pregando que Jesus já veio no ano 70 depois de Cristo. Eles não entenderam, repito, o que significa juízo. Vindo em juízo é uma coisa, Deus, na história, sempre se manifestou em juízo, sempre veio em juízo em determinadas situações, em determinadas cumprimentos de promessa. Teve alguns acontecimentos que os profetas profetizaram e que se cumpriu. Isso é uma vinda do Senhor, executando o juízo. Vou dar um exemplo aqui, destruição de Sodoma e Gomorra. Foi um juízo de Deus. O Senhor chegou ali, naquelas cidades, e destruiu Sodoma e Gomorra. Destruição dos muros de Jericó. Juízo de Deus. Deus veio, executou o juízo, cumpriu uma promessa e derrubou os muros de Jericó. O dilúvio, também não deixa de ser um juízo de Deus. Deus ele executou um juízo sobre a terra, cumpriu o que ele falou e executou um juízo. O Senhor veio, está vendo? Essa vinda do Senhor. É da mesma maneira a destruição do templo de Jerusalém. É um cumprimento de promessas, os profetas profetizaram, até mesmo o próprio Jesus profetizou, o Senhor veio e cumpriu a sua promessa, executando o juízo. Só que a escatologia preterista coloca tudo ali, no ano 70 e fecha, fala, não tem mais cumprimento, nada mais na Bíblia vai se cumprir, cumpriu tudo ali, dentro daquela caixinha 70 DC. Só que eles se enganam. Tem várias profecias que se cumpriram bem depois e vem se cumprindo e ainda vai se cumprir. E a grande é a vinda do Senhor, em forma corpórea, todo olho verá. A palavra diz, o apóstolo Paulo diz, que o Senhor aparecerá para aqueles que o esperam. Está lá em Hebreus. Aparecerá significa apresentação pública, aparecerá. Na destruição do templo, o Senhor não apareceu. Ali foi uma execução de Deus, um cumprimento de promessa. Deus executou um juízo e derrubou o templo de Jerusalém. Já estava prometido isso. Mas não é a vinda definitiva do Senhor. O próprio apóstolo Paulo disse também que o último inimigo a ser destruído é a morte. Se esta promessa se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, segundo os preteristas, não existiria ninguém doente, ninguém morreria de lá para cá.
Porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Na cruz, Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a lei. E o último a ser destruído é a morte. Ou seja, nós habitamos ainda nesse corpo mal, né? Esse corpo que é um corpo de corrupção. Esse corpo vai ser transformado num corpo de incorrupção. Paulo falou que na vinda do Senhor, o que é corruptível vai se transformar em incorruptível. Aí vem a doutrina preterista dizendo que o corruptível era o espírito no ano 70. Como é que o espírito é corruptível? Ah, que o Senhor transformou o espírito no ano 70. Não se transforma espírito, se transforma algo tangível, algo que você possa tocar, palpável, né? Então, não se transforma espírito. Na cruz, Cristo aperfeiçoou os espíritos justos feitos perfeitos. Contudo, continuamos com esse corpo mau, esse corpo débil, com as debilidades, com a herança adâmica, está tudo aí. O último inimigo a ser destruído, que resta, é a morte. Diz Paulo lá aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Outra contradição preterista, né? Ele lá em Mateus 24, 34, ele diz assim, Jesus disse que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Né? Ele fala de todo Mateus 24, aí ele fala ali em resumo. Não vai passar essa geração sem que tudo isso se cumpra. Vamos lá. Erro preterista. Primeiro, eles falam que todo Mateus 24 foi direcionado a Israel. Não foi. Ali, Jesus respondendo aos discípulos, no versículo 3, ele dá duas respostas de duas perguntas. O juízo contra Israel e o juízo para com as nações. Ali, o Mateus 24, Jesus fala das duas situações. Fala de situações que antecederiam, né? Profecias que antecederiam o juízo contra Israel e situações proféticas que antecederiam a sua vinda em juízo para com as nações. Tanto é que sinais no sol, na lua e nas estrelas, falsos profetas, né, em nome de Cristo, não se cumpriu antes de 70 DC. Isso vem se cumprindo e vai se cumprir ainda nesse período. Terremoto, também teve terremoto lá. Não se compara com a quantidade de terremotos que existe hoje. Teve lá, terremoto sempre teve no mundo? Sim, sempre teve. Mas Jesus deixou bem claro que são sinais. O mundo todo vai tomar conhecimento disso. Naquela época não existia os meios de comunicação como existe hoje. Então, só licença aqui. Voltou, né? Um errinho aqui, probleminha técnico, mas já está tudo ok. Então, o Senhor, ele não cumpriu ainda muitas promessas que ele prometeu que vai cumprir ali em Mateus 24. Aí você entra nessa parte do versículo 34. Não passará esta geração. Eles falam, não, esta é aquela que Jesus estava falando. Vamos agora interpretar da maneira correta? Esta palavra geração não é a geração de ciclos de anos que eles pregam, que é de 60, 70, 80, 100, 120 anos. Não é a geração de um ciclo de uma vida. No original grego, essa palavra geração é gênea. Gênea, que significa o quê? Genealogia, descendência, povo, nação, semente. Jesus está falando, não passará esta geração, esta gênea, esta genealogia. Estava falando ali do povo judeu que estava ali, né? Aquele grupo de judeus. Não vai passar essa geração, essa genealogia, esse povo, essa nação, esta semente, essa descendência não vai passar sem que tudo isso se cumpra. Te pergunta, onde está o povo judeu hoje? Está presente. Eles não passaram, estão presentes. Eles estão presentes. Então, toda esta geração não passará sem que tudo isso se cumpra. Os judeus são testemunhas oculares também de tudo aquilo que Jesus disse. Jesus falou, aquela geração, aquela semente que continua até hoje, aquele povo continua até hoje. É isso que eles não entenderam. Olha, já compartilhei vários estudos aí na internet, ou muitos também já compartilharam, né?
que identificaram essas contradições preteristas, mas acho que eles não querem ver ou fazem vista grossa. Então, abençoado, você que está aí e está nessa cegueira da escatologia preterista, eu te digo, fuja disso, é uma mentira. Porque eles criam uma mentira e para tapar outra mentira vai criando outra mentira, o negócio vai ficando mais sério. Tem até grupo de ateus que se levantaram, que surgiram depois que conheceram essa falsa doutrina, para você ver como o negócio é sério. Eles não acreditam na ressurreição. Tem muitos que dizem que Cristo não ressuscitou. Pode perguntar uns aí. Uns vão falar assim, não, eu creio, outros, eu não acredito não. Porque eles falam que é impossível. Eles limitam a Deus. Como é que a pessoa, como que vai ressuscitar mortos? Como é que vai? Como é que Deus vai transformar essa carne? Eles não entenderam. Quando Deus fala que carne e sangue não vai herdar o reino de Deus, não tem nada a ver em falar que está falando desse corpo de carne aqui, é que esse corpo de carne não vai reinar em vida. Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava deixando bem claro ali, que carne e sangue não herdam o reino de Deus, significa que este corpo não vai poder vivenciar, esta vida após a transformação. Esse corpo é um corpo que já está decretado ao seu fim. O último inimigo é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. Então, o corpo de Jesus, o corpo de Jesus, ele foi transformado. O nosso corpo também vai ser transformado. Ele é a primícia daqueles que dormem, ou seja, ele é o primeiro, ele foi o primogênito. Primeiro com ele e depois conosco, a sua igreja. Então, essa promessa da transformação dos corpos vai acontecer sim. O corruptível vai ser transformado em incorruptível, o mortal para imortal. Isso é uma promessa e Deus não pode mentir, não podemos limitar a Deus. Então fique aí com esse tema, depois eu volto com outras contradições da escatologia preterista. Tem várias contradições, olha, tem muitas coisas que eles dizem que, sabe, é fora do comum. Eles estão tão cegos que eles acreditam nessas mentiras todinhas. Tá bom? Fica com esse vídeo aí. Se inscreva lá no nosso canal. Temos um canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, faça com que a palavra da graça corra e seja glorificada. Você é um abençoado com todas as bênçãos.